Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 575, Livro dos Médios, capítulo 16, questão 192, segundo o desenvolvimento da faculdade. Então, aqui, Kardec, hoje, nós vamos dar sequência. Kardec aqui diz assim, médiuns feitos ou formados. Então, olha só para você ver. Médiuns feitos ou formados. O que significa isso, será, hein? Médiuns feitos e formados, Kardec diz aqui que são aqueles cujas as faculdades mediúnicas estão completamente desenvolvidas, né? São aqueles cujas faculdades mediúnicas estão completamente desenvolvidas, que transmitem as comunicações com facilidade e presteza, sem hesitação. Concebe-se que este resultado só pelo hábito pode ser conseguido, porquanto nos médiuns novatos as comunicações são lentas e difíceis. Então, é lógico que nós temos que comentar que cada caso é um caso. Nós temos que raciocinar, né? Porque esse tipo de médium, ele é tão raro, tanto quanto encontrar uma agulha num palheiro. Então, nós podemos dizer que, olha só para você ver, né, nas condições como aqui Kardec relata, Erasto, né, São Luís, nas condições como aqui eles estão dizendo, nós podemos dizer que Chico Xavier enquadra nestas qualidades aqui. O professor Eurípides Barçanufo, quando esteve no corpo físico de 1880 até 1918, quando ele deixou o teu corpo físico aqui na Terra com 38 anos de idade. Nós podemos dizer também Dr. Bezerra de Menezes. Nós podemos dizer também Carlos Bacelli, Divaldo Pereira Franco. Se existem outros nestas condições aqui, eu desconheço, respeito, porque eu estou dizendo que eu desconheço. Porque nestas condições aqui é muito raro, porque nós temos que raciocinar uma coisa aqui, olha só para você ver, médios feitos e formados. Aqueles cujas faculdades mediúnicas estão completamente desenvolvidas. Olha, gente, não é brincadeira não isso aqui. Não é brincadeira. Cuja faculdade
né, mediúnica está completamente desenvolvida, é difícil. Você entendeu o que eu quero dizer, né? Imagine cujas faculdades mediúnicas estão completamente desenvolvidas. Você sabe por que nós estamos tratando dessa forma? Porque no livro dos médiuns, aqui mesmo, quase que no princípio, Allan Kardec traz ao nosso conhecimento que as faculdades mediúnicas, para que possamos entender, né, vai-se do número 1 ao infinito. Então, existe dons mediúnicos para você entender, com todo respeito, para você entender. Porque às vezes eu digo assim, para você entender, parece que eu estou ofendendo. Não, não é isso não. Para você entender, os dons mediúnicos, eles existem tanto quanto cada astro no universo. Nos universos, por todas as dimensões, por toda a eternidade. Você sabe o que eu quero dizer com isso? Sabe os dons mediúnicos? Agora pense da seguinte forma. Você sabe quantos planetas, quantos sóis existe nos universos, em todas as dimensões, por toda a eternidade, desde o princípio até o fim? Relatando dessa forma, princípio e fim, porque eu não sei se você sabe, o universo, os universos, as dimensões não tiveram princípio e não tem fim. Então, você entende da seguinte forma? Os dons mediúnicos correspondem à mesma quantidade de planetas, sóis, nos universos, por todas as dimensões, por toda a eternidade, simplificando, do princípio ao fim. Então, isso foi Kardec quem disse no princípio aqui. Então, dizer que médios feitos ou formados são aqueles cujas faculdades, cujas, mais que uma, faculdades, mais que uma, é um aglomerado, cujas faculdades, todas faculdades mediúnicas estão completamente desenvolvidas, completamente pronta, como um arranha-céu que o engenheiro chega e fala assim, ó, está pronto, terminamos, já posso entregar aos compradores. Então você entendeu? Então isso aqui é relativo. Isso aqui, por que eu digo relativo? De acordo com o nosso nível evolutivo aqui. Então, de acordo com o nosso nível evolutivo aqui, os que nós podemos dizer assim, nesse nível aqui, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Carlos Bacelli, Eurípides Barçanufo, né, o professor, Dr. Bezerra de Menezes, Leon Denis, Allan Kardec está além de Chico, Eurípides, Bezerra, é um outro nível, mais acima ainda. Mais acima, Luiz? Sim.
Allan Kardec está acima, nível além desses que nós acabamos de dizer. Então analise só para você ver. Meu pai trabalha e eu também. Jesus, que é Jesus, trabalha. Jesus, que é Jesus, encontra-se em processo de evolução. Muitos podem pensar, Luiz, dizendo isso, você está cometendo um absurdo, isso é um absurdo que você está dizendo. Ora, gente, não sou eu que digo isso não, isso é as leis. Isso é as leis. Se as pessoas pegarem o livro, não está aqui agora, eu não sei se é Evolução em Dois Mundos, o Mecanismo da Mediunidade, não está aqui comigo agora. Mas eu creio que é Evolução em Dois Mundos mesmo. Lá está descrito lá que Nosso Senhor Jesus Cristo é um dos ministros de Deus. Um dos. Então nós temos que parar e raciocinar, né? Médios feitos ou formados, aqueles cujas faculdades mediúnicas estão completamente desenvolvidas. Então, esse completamente desenvolvidas é meio que relativo. Porque todas é meio difícil, porque de acordo com o nosso nível evolutivo aqui, Chico Xavier, Camilo Flammarion, Leon Denis, Eurico Barçanufo, Divaldo, Carbacete, esses de acordo com o nosso nível. Mas a gente tem que entender que eles, mesmo assim, eles ainda encontram-se em processo de evolução e que eles não possuem todos os dons mediúnicos completamente, completamente desenvolvidos. De acordo com o nosso nível aqui, tudo bem, é satisfatório. O termo teria que ser esse. É satisfatório. Milhares de vezes mais que todos nós aqui na Terra, né? Eles possuem, mas completamente todos desenvolvidos, não. Isso aí está relacionado à eternidade, né? A evolução do ser. Que transmitem as comunicações com facilidade e presteza. Agora, a gente entende que aqui, Kardec está dizendo aqui, que esses que possuem a mediunidade, assim, que são médiuns já formados, médiuns experientes, né? Com muitos anos de experiência, com muitos anos de conhecimento da doutrina, né? Esses recebem as mensagens do além, do plano espiritual. Olha, tanto tempo que eu não digo esse nome, além, do além, né? É até gostoso esse nome. Esses médios, eles, por esses fatores todos, eles, empecilho nenhum impede eles não tem empecilho nenhum que os impede de trabalhar. Então, a vidência, a psicografia, a audição, a psicofonia nesses médios, né, é assim, muito rápida, a comunicação é muito rápida, né, a manifestação do espírito é muito rápido, né? Eles não ficam ali, por exemplo, o doutrinador não tem o intermediador, ele não fica ali próximo àquele médium dizendo: receba, meu irmão, receba, meu irmão, receba, meu irmão, receba, meu irmão. Não. Ali os mentores espirituais, sabendo que ele tem conhecimento, que ele tem experiência, que ele tem muitos anos dentro da doutrina dos espíritos, então a comunicação é instantânea,
Eu não sou dessa forma, mas veja bem, a pessoa às vezes vem conversar comigo e a pessoa me diz assim: Luiz, eu queria te pedir um conselho, eu queria te pedir assim, uma ajuda, uma orientação espiritual. Antes da pessoa dizer, antes dela pedir, eu já estou sabendo o que ela vai dizer. Eu já fico sabendo o que ela vai pedir. E eu já sei o que eu tenho que responder a ela. Mas só que por uma questão de ética, de respeito, de carinho pela pessoa, eu não posso mostrar para a pessoa, naquele momento, esse outro lado. Então eu tenho que esperar a pessoa narrar. Então tem pessoas que ficam ali durante 10, 15 minutos narrando aquela história. E eu, sabendo de tudo com antecedência, eu tenho que esperar. Isso faz parte da paciência, da resignação, da aceitação. Nós não podemos, em momento algum, querer ser melhor que o outro. Não é porque nós temos essas faculdades que nós vamos... Não precisa nem dizer que eu já sei o que você vai perguntar, eu já sei o que você precisa. Não. Então, quando a pessoa vem ao meu encontro, que ela vai pedir, eu já sei que ela vai pedir, eu já sei o que eu tenho que dizer a ela. Por quê? Mas por que isso, Luiz? Sabe por quê? Porque uma que eu tenho experiência, uma que eu tenho conhecimento da doutrina, 39 anos na doutrina não é 39 segundos, como já disse em outros vídeos. Procuro trabalhar na disciplina, no compromisso, na responsabilidade, né? Então eu renuncio a tudo pela doutrina. Pode estar chovendo canivete. Eu renuncio tudo pela doutrina. Eu priorizo os trabalhos. Eu priorizo a doutrina dos espíritos. Eu priorizo o plano espiritual. Depois é que eu me preocupo com as coisas da matéria, das coisas físicas. Então, eu não preciso sentar. Eu não preciso me sentar, eu não preciso fazer uma prece. Entenda? Vamos conversar por aí, vamos analisar isso. Eu não preciso me sentar, eu não preciso evocar os espíritos, eu não preciso fazer uma oração e evocar Bezerra de Menezes, Ibarçanufo, Vó Leontina, Marcílio Colombaró. Eu não preciso. Você entendeu? Onde eu me encontro conectado à espiritualidade do bem. Então, quando as pessoas chegam a mim e me pedem, eu já estou conectado à espiritualidade do bem. Agora, as pessoas que necessitam se conectar à espiritualidade do bem é porque elas não estavam conectadas. A pessoa se conecta à espiritualidade do bem, pede, depois que ela pede, ela se desconecta. Eu não. Eu não sou melhor que ninguém. Mas eu desde os 4, 5, 6 anos de idade, eu vivo conectado à espiritualidade do bem. Agora, não é por isso que eu não sofro ataque das trevas. Sofro. E tem horas também que eu me conecto, eu vibro, né? Eu consigo vibrar na mesma intensidade das trevas. Isso é um processo natural. Eu não sou Jesus nenhum, não sou Chico Xavier. Isso é natural. Mas que eu tenho que sentar
Pai nosso, está no céu, Ave Maria, Santa Maria, salve Rainha, não sei o que tem, vem aqui Bezerra, vem aqui Eurípides, vem aqui... Eu não preciso. Então tem médios que já estão conectados. Tem médios que se comunicam com uma facilidade imensa com o plano, com o além. Vou começar a citar esse nome agora, dizer esse nome agora. Então eu tenho uma facilidade imensa de me comunicar. Então tem médios que o dia todo vive, né, em comunicação com o plano espiritual. Até porque eu tenho que me manter conectado ao plano espiritual, orando, vigiando, policiando os meus pensamentos, higienizando a minha mente, resignação, aceitação e paciência. Porque se eu não ajo dessa forma, as trevas substituem esses do plano maior e depois passam por eles. E eu, por me encontrar no corpo físico, eu ainda não sei 100% discernir quem é quem. Então, já que eu não sei, então eu vou orar, porque orando eu mantenho-me ali naquele equilíbrio e eu sei que os que estão por perto é do bem. Mas tem médios que não são assim. Então, olha só para você ver. Então, que transmite as comunicações com facilidade e presteza. Então, esses são esses médios. Sem hesitação. Concebe-se que este resultado, só pelo hábito, pode ser conseguido. Porquanto, nos médios novatos, as comunicações são lentas e difíceis. Os médios novatos. Você entendeu? Os médios novatos. Aqueles cuja faculdade ainda não estão completamente desenvolvidas e que carecem da necessária experiência, do conhecimento, da disciplina, do discernimento, do bom senso, da prudência, da resignação, da aceitação, aqueles que cada caso é um caso, que chega à casa espírita e ali se faz presente faz poucos meses, que ainda não tem o conhecimento, que os intermediadores precisam ali trabalhar com eles ali meses e meses, os mentores precisam trabalhar com aqueles médios meses e meses, né, para que eles consigam se conectar às energias dos bons espíritos, dos mentores, dos espíritos que ali são levados para poder presentear todos presentes ali com mensagens através da psicografia, da psicofonia, da vidência, da audição. Então, até aquele médium adquirir aquela experiência, aquele costume, né? Aquela disciplina, leva-se um bom tempo, como um médico, vamos assim dizer, né? O médico precisa de 6 anos de faculdade, 2 anos de residência, para depois ele vir prescrever uma receita de medicamento, né? E nem sempre um médico, depois que se forma, ele já assume uma equipe de cirurgiões, né? Ele precisa treinar bastante, ele precisa assistir muitos amigos dele assim nas salas cirúrgicas, né? Realizando cirurgias e devagarinho, depois de uns 15, 20 anos ali de exercício na profissão, ele se torna um best-seller no assunto. Mas é em tudo, não é, gente? Todo mundo. Por que existem as escolas profissionalizantes? Justamente para poder preparar o candidato para que quando ele ingressar em determinadas áreas profissionais no mercado de trabalho, pelo menos ele chegue lá naquele mercado de trabalho com um pouquinho assim mais de experiência. Então, em tudo, não é só
na doutrina dos espíritos, não é só na faculdade mediúnica, isso é em todas as áreas. A pessoa precisa ter conhecimento, precisa ter tempo de trabalho, experiência, disciplina, bom senso, paciência, resignação, aceitação, humildade, né? E aprender a se colocar no lugar uns dos outros, isso é de extrema importância. Então você percebe que os médiuns, né, feitos ou formados, vamos dizer assim, resumindo assim, eles têm uma facilidade imensa, porque eles já estão conectados 24 horas ao plano espiritual. Aqueles não. Eles, né, os médiuns novatos, eles têm uma certa dificuldade, mas de tanto exercitar, de tanto praticar, de tanto buscar o conhecimento e a disciplina, ele chega lá também, né? Porque todo mundo tem condições de avançar, só depende da pessoa.